Numa reviravolta inesperada, seu marido transferiu a casa e outras 15 propriedades para o seu nome e desapareceu. Ela, astutamente, administrou os aluguéis e ficou com o dinheiro conforme ele havia instruído, apenas para ser surpreendida meses depois quando ele retornou e a processou por fraude. Mas sua resposta intrigante revelou mais do que ele esperava, quando ela simplesmente sorriu e agradeceu pelas propriedades, dizendo: "Eu sabia sobre o seu plano o tempo todo." Olá a todos, eu sou Ellen. Quero compartilhar com vocês um pouco da minha jornada, mas antes de começar, devo dizer que estou usando nomes fictícios para proteger a privacidade dos envolvidos. Venho de uma família com certo renome e meu marido também é de uma família conhecida. O que isso significa? Bem, muitas vezes é como se eu fosse um imã para fofocas e curiosidade alheia. Mas hoje, aqui, quero me concentrar na minha história como Ellen, e a do meu marido, que chamaremos de Alain. Alain e eu nos casamos depois da faculdade porque estávamos apaixonados. Também pertencemos à mesma posição social, então não foi um problema para nós nos casarmos. Alain administrava os negócios de seu pai enquanto eu era uma esposa que ficava em casa. Realmente não vou mentir dizendo que minha vida de casada foi horrível. Bem, com seus pequenos altos e baixos, na verdade foi muito boa. Nosso casamento ia muito bem por 3 anos antes de tudo dar errado. Percebi que Alain estava começando a se afastar um pouco de mim. Quando perguntei sobre isso, ele me contou que era estresse no trabalho. Então, como uma boa esposa, tomei cuidado extra com ele para aliviar seu estresse. Quem diria que Alain estava planejando fazer algo horrível comigo? Eu não tinha ideia do que estava prestes a acontecer no meu casamento. Tudo isso começou quando meu marido fez uma declaração muito estranha. Quando me casei com ele, sabia que ele vinha de uma família rica e herdou muitos bens depois que seu pai faleceu, e que ele estava pronto para herdar mais riqueza de sua mãe. Também sabia que ele era extremamente possessivo com seus bens e não queria se separar deles. Imagine minha surpresa quando ele me sentou e disse: "Ellen, estou pensando nas coisas há algum tempo. Você sabe que tenho mais de 15 propriedades em vários condados." "Sim, você me contou sobre isso no passado." "Qual é o problema?" "Eu estava pensando em transferir as propriedades para você." "Todas elas." "Ok. Mas por que você faria isso?" "Sei que são meus bens, mas estamos casados agora, então você também deveria ter um pouco. Já tenho um bom emprego e não preciso da renda extra. De qualquer maneira, considero o dinheiro do aluguel dessas propriedades como sua mesada." "Ainda não tenho certeza por que você está fazendo isso. Você não está com medo de perder a propriedade de sua herança?" "Na verdade, essa é parte do motivo. Os impostos. Já que você não trabalha, você estará pagando menos impostos ao receber o aluguel. Meu trabalho nessas propriedades está me fazendo perder muito dinheiro em impostos, então está a melhor maneira de evitar isso." Eu estava extremamente confusa e cética sobre a decisão de Alain. Isso não me parecia uma boa ideia. Quero dizer, os motivos dele eram legítimos, mas achei difícil acreditar que ele simplesmente me daria seus bens de graça. Eu estava me sentindo um pouco desconfiada de tudo isso. Na verdade, eu pensei que fosse uma pegadinha e apenas segui o que Alain disse. Afinal, não consegui impedi-la de transferir suas propriedades para mim. Eu realmente pensei que ele estava brincando ou pregando uma peça em mim. Eu não estava preparada para que meu marido ligasse para o melhor amigo dele, Thomas, e o chamasse para vir à nossa casa no dia seguinte. Deixe-me contar sobre Thomas. Ele é um advogado especializado em leis de propriedade e o melhor amigo do meu marido desde o jardim de infância. No começo, pensei que ele estivesse envolvido nessa pegadinha, mas então vi que os dois estavam falando sério. Eles me sentaram e disseram: "Então, presumo que o Alain contou a você sobre a sua decisão. Ele planeja transferir a casa e outras 15 propriedades dele para o seu nome. Vamos lá, pessoal, isso é uma pegadinha ou algo assim? Não estamos falando sério em fazer isso. Isso não é uma pegadinha ou uma piada, Ellen. Eu te contei o motivo para transferir as propriedades para você. Pretendo seguir com minha decisão, e é por isso que estou aqui. Ellen, preparei todos os papéis para que você saiba o que está acontecendo. Continuando, Alain é um bom marido e não quer deixar você no escuro." "Isso mesmo. Quero que você saiba de tudo, Ellen. Você precisa conhecer seus bens para poder receber o aluguel em dia. Veja, já preparei todos os documentos." Eu ainda estava em choque com tudo isso.
Neste momento, os dois me convenceram de que falavam sério. Li os documentos e os achei muito legítimos. Sim, eu tinha algum conhecimento das leis. Devolvi os papéis para o Thomas e vi que Alan rapidamente colocou sua assinatura neles. Eu realmente não sabia o que pensar. Fiquei honrada por Alan confiar tanto em mim e tocada pelo seu amor por mim. Fui rapidamente para a cozinha fazer café para todos nós. Quando eu estava voltando para a sala, esta foi a conversa que ouvi entre Alan e Thomas. Deus, eu realmente não pensei que ela seria tão estúpida. Quero dizer, eu sei que ela é burra, mas não tão burra. Como diabos ela pensou que eu simplesmente daria minhas propriedades para ela? Você deveria estar feliz com isso. A estupidez da Ellen tornou mais fácil para nós enganá-la. Ninguém mais acreditaria na sua desculpa de forma alguma. Thomas, graças a Deus eu me casei com uma bruxa burra. Foi fácil convencê-la de que eu dei a ela minhas propriedades. Eu irei embora em breve e depois de 5 meses estarei de volta para processá-la. Aposto que os pais vão se envolver e eu vou acabar conseguindo um divórcio perfeito. Sim, depois que você conseguir o divórcio, você poderá se casar com a garota dos seus sonhos. Veja, eu te dei a ideia certa para fazer ela parecer uma fraude, assim você poderá evitar pagar sozinho. Vivemos em um estado de culpa, afinal o caso nem vai a tribunal. Posso apostar $11 que os pais de Ellen vão me dar dinheiro e implorar para retirar o caso de fraude contra sua filha. Será ruim para a imagem deles. Eles concordaram com todas as condições do divórcio para salvar o nome da família, e a minha mãe também não ficará brava comigo por me divorciar da Ellen. Nós bolamos um ótimo plano, você sabe, só que precisa ter cuidado. Não deixe a Ellen descobrir que você está tendo um caso. Você estava saindo para vê-la, afinal. Não se preocupe com isso, Thomas. Eu não sou um novato. Direi a Ellen que tenho uma viagem de negócios chegando e depois me transformarei em um fantasma por 5 meses. Depois, inventarei algumas desculpas. Alan e Thomas continuaram rindo de seus planos. Enquanto permanecia congelada no meu lugar, ouvi cada palavra que eles disseram e sabia a verdade da situação. Minhas mãos tremiam, então voltei rapidamente para a cozinha para me recompor. Eu tinha lágrimas nos olhos e não sabia mais o que pensar. Meu próprio marido estava me traindo e planejando me prender em seus esquemas. Não, ele não me amava. Ele não confiava cegamente em mim. Tudo isso era uma armadilha para me fazer ficar mal e dar a ele uma saída tranquila para se divorciar de mim. Pessoal, não posso dizer o quão difícil foi para eu me manter firme naquele momento. Ainda assim, eu não queria que eles vissem quão quebrada eu estava. Na verdade, fiz uma cara de pau e servi café para Thomas e Alan. Depois, fingi estar com dor de cabeça e fui para o meu quarto. Liguei imediatamente para minha mãe para contar a ela o que estava acontecendo. Ela era uma senhora de moral e ética, e é por isso que Alan estava com medo de irritá-la. Liguei para Daisy, minha sogra, que sempre me considerou como filha, então contei tudo a ela. Fiquei literalmente chorando enquanto contava tudo. Daisy me ouviu pacientemente e então disse que seu filho ultrapassou todos os limites hoje. Depois que ele se casou com você, eu pensei que ele finalmente tinha ganhado algum juízo. Agora vejo que falhei completamente em criá-lo corretamente. Ele é uma abominação para mim, seu pai estaria rolando em seu túmulo agora. Daisy, o que eu faço agora? Quero confrontá-lo e destruir tudo ao meu redor, mas sei que isso será uma ideia estúpida. Claro, será uma ideia estúpida, Ellen. Você realmente não tem provas concretas de qualquer coisa agora? Se você confrontá-lo agora, ele conseguirá limpar qualquer evidência de seu caso, então ele pode te fazer passar por uma louca. Isso é verdade, Daisy. Isso passou pela minha cabeça, confie em mim. Não quero ficar mais um momento nesta casa. Não estou mais com nojo do Alan, não estou mais triste, só estou com muita raiva. Isso é bom, Ellen. Você precisa ficar mais irritada do que triste. O imbecil do meu filho agiu de forma terrível com você. Você não pode deixá-lo escapar impune. Não vou deixá-lo escapar impune, Daisy. Posso ter o coração mole, mas posso ser vingativa quando necessário. Tenho um plano, Daisy. Isso me veio à mente. Direi a você assim que me recompor um pouco melhor. Daisy encorajou-me a fazer um plano para a vingança. Deus, eu absolutamente amo essa mulher. Ela prometeu me apoiar não importa o que acontecesse. Fiquei um pouco aliviada em saber que pelo menos alguém estava do meu lado.
Também informei meus próprios pais para prepará-los para o que estava por vir. Eles ficaram chocados e super bravos também. Enquanto tudo isso acontecia, ela entrou em nosso quarto e disse: Ellen, você não está feliz por eu ter transferido minhas propriedades para você? Veja, foi uma prova de quanto eu amo e confio em você. Alan, realmente acho que isso me mostrou o quanto você realmente me ama. Eu precisava saber que você está feliz em saber disso, Ellen. Então, tenho que viajar a negócios amanhã. Vim contar a você sobre isso. Estarei em uma tonelada de reuniões e outras coisas, então você não precisa se preocupar se não receber uma resposta minha. Por quanto tempo você ficará fora? Não tenho certeza. Vou tentar ligar, mas não posso prometer nada. Esta é uma viagem de negócios importante. Não quero contar nada a ninguém até que os negócios sejam finalizados. Então, não conte a mamãe sobre isso. Quero surpreendê-la. Eu sabia por que Alan fez isso. Ele não queria que eu contasse à mãe dele, e também sabia porque ele não me deu muitos detalhes da viagem. No passado, eu teria ficado preocupada por não saber tudo, mas agora não me importo mais. Eu sabia o que estava acontecendo. Alan poderia tentar me enganar o quanto quisesse. Eu já conhecia seus planos. Desejei-lhe boa sorte. Desta vez, voltei ao meu trabalho. Liguei para uma agência de investigação particular para seguir meu marido e coletar provas do caso dele. Eu também acessei as imagens do sistema de segurança da nossa sala de estar para gravar a conversa que Alan e Thomas tiveram naquele dia. Sim, temos câmeras de alta qualidade e gravações de áudio completas também. Alan não se lembrava que eu poderia facilmente acessar as imagens e salvá-las. Acho que ele pensou que eu não suspeitaria de nada e que, quando eu encontrasse algo suspeito, as gravações já teriam sido excluídas automaticamente. Ele não tinha ideia de quão errado ele estava. Na manhã seguinte, Alan saiu depois de dizer seu adeus habitual. Ele manteve contato por alguns dias antes de desaparecer completamente. Ninguém conseguiu entrar em contato com ele, então ele basicamente sumiu. Meu investigador particular mais tarde me informou que ele estava de férias em outro país com sua amante e estava usando um número de telefone diferente. Lá estava ele, na maldita Europa, tendo o melhor momento de sua vida e gastando nosso dinheiro com outra mulher. Eu estava furiosa. Mostrei a Daisy todas as provas, e juntas sabíamos o que fazer, como havíamos combinado. Alan não voltou por 5 malditos meses. Ele saiu de férias com sua amante e depois foi morar com ela em outro estado. Ele realmente comprou uma casa para ela lá, e eles se apresentavam como um casal feliz. À medida que eu examinava mais fotos tiradas pelo detetive, ficava cada vez mais irritada. Todo meu amor por Alan se esvaiu enquanto eu continuava a receber o dinheiro do aluguel das propriedades que ele se deu para mim. Eram muitos escritórios, então a renda era boa conforme as instruções de Alan. Fui a todas essas propriedades e disse-lhes para me enviarem o dinheiro do aluguel. Eles não questionaram, pois Alan nos informou sobre uma mudança. Eu estava feliz conseguindo uma renda extra enquanto planejava vingança contra meu marido horrível. Quando 5 meses se passaram, ele voltou totalmente preparado com os papéis do tribunal e todos os advogados. Esse homem nem teve coragem de voltar para casa. Ele mandou seu amigo estúpido vir conversar comigo. Eu recebi um e-mail informando que estava sendo processada por Alan por receber indevidamente o pagamento do aluguel de seu cliente. Não respondi e apenas informei minha sogra sobre isso. Naquele dia, Daisy me convidou para uma conversa em sua casa, juntamente com Alan. Dirigi-me até lá e os encontrei esperando por mim. Ao entrar, Alan se levantou da cadeira com uma expressão irritada e questionou por que eu estava ali. Ellen, como você ousa aparecer aqui depois de me trair? Sente-se, Alan. Por que está agindo assim? Vamos discutir isso com calma. Mãe, como você pode ficar do lado dela? Ela é uma criminosa, já te contei o que ela fez. Ela merece estar atrás das grades e já processei. Eu sei que você me processou, Alan. Recebi o aviso legal no meu e-mail ontem. Por que você não voltou para casa e me confrontou? Por que se escondeu de mim, Alan? Eu não voltei para casa porque não quero mais ver seu rosto. Você me traiu, Ellen, e isso é horrível. Oh, então você não voltou para casa porque eu peguei o dinheiro do seu aluguel, mas não foi isso que você me pediu para fazer? Que bobagem, Ellen. Por que eu pediria para você fazer isso? Eu nunca disse nada disso. Você não fez certo.
Alan, vamos retroceder um pouco. Então você está me dizendo que não me contou sobre a transferência de suas propriedades para mim e disse que eu poderia ficar com o dinheiro dos aluguéis antes de partir para suas pequenas férias ao redor do mundo? Alan parecia confuso quando mencionei a viagem. Era óbvio que eu não deveria saber sobre isso, mas ali estava eu, informada. Seu olhar perdido buscava respostas, confuso sobre como eu tinha descoberto, especialmente considerando que Daisy estava ali, atenta a cada palavra. Mesmo se esforçando para manter as expressões neutras, suas feições o traíam. Eu nunca disse essas coisas, Ellen, ele disse, e de que férias você está falando? Eu estava fora para trabalhar. Bem, então deixe-me facilitar as coisas para você se lembrar, respondi. Lembre-se de quando você e Thomas me mostraram os papéis permitindo que eu assumisse suas propriedades antes de você partir para o exterior. Não envolva Thomas nisso, Ellen, ele não tem culpa. Você está inventando histórias e eu não me importo. Quando estivermos no tribunal veremos o que acontece. Você quer que eu vá ao tribunal? Bem, não acho que isso vá acontecer. O que você quer dizer, Ellen? Alan parecia um pouco confuso e até assustado com o que eu estava prestes a dizer. Acho que ele estava percebendo que talvez eu soubesse de algo. Daisy também não parecia muito satisfeita e o clima estava tenso. Então sorri um pouco e agradeci pelas propriedades. Alan, eu sabia de tudo sobre o seu plano. Eu sabia que você estava tentando me enganar para conseguir um divórcio por causa de fraude financeira. Por que eu faria isso? Isso não faz sentido. Ele tentou se defender. Também sei por que você fez isso, Alan. Acredito que é porque você quer se casar com sua amante, que o acompanhou em sua viagem de 5 meses pelo mundo. Alan agora parecia um tolo impressionado com minha revelação. Ele olhou para mim e para Daisy, tentando avaliar nossas reações. Ele sabia que havia sido pego. Mesmo assim, esse idiota tentou se defender e disse que tudo era mentira. Você só está com raiva porque seu plano foi descoberto. Não invente mentiras sobre mim, Ellen. Você é louca. São mentiras mesmo, Alan? Mãe, o que você quer dizer com isso? Está duvidando de mim? Eu nunca faria algo assim. Sério? Ela está mentindo ou é você que está mentindo? Minha sogra é uma campeã. Ela não hesitou em chamar Alan para uma conversa franca. Já havia visto todas as provas e estava furiosa com seu filho. Enquanto isso, Alan estava tremendo e gaguejando, negando tudo. Mãe, eu não fiz nada. Por que eu faria isso? Ele tentou argumentar. Mas sua mãe o interrompeu com firmeza. Cale a boca, Alan. Eu vi todas as provas do seu plano desagradável. Mostrei a ela as gravações das câmeras de segurança de nossa casa, onde você e Thomas estavam rindo do seu plano contra mim. Também sabemos sobre o seu caso e a grande viagem que você fez nos últimos 5 meses. Contratamos um investigador particular e descobrimos todas as evidências necessárias. Alan continuava tremendo, seus olhos arregalados diante das revelações. Ele nunca imaginou que seria descoberto dessa forma e estava claramente assustado, tentando formular uma resposta. A situação era irônica, pois ele havia planejado tudo para que eu reagisse exatamente dessa maneira. Era como ver o próprio plano se voltando contra ele. Desculpas não é suficiente, Alan. Não quero mais ouvir mentiras da sua boca. Você ultrapassou todos os limites de ser um ser humano horrível, disse ela com firmeza. Alan, envergonhado, pediu perdão mais uma vez, admitindo que cometeu um erro grave. Mas sua mãe não aceitava desculpas fáceis. Chamar isso de erro seria minimizar o que você fez. Não consigo nem olhar para você agora. Não só você teve um caso, mas também tentou enganar sua própria esposa. Isso é simplesmente inaceitável, disse Daisy com firmeza. Alan, sentindo-se arrependido, prometeu, sinto muito, Ellen. Retirarei o aviso legal e encerrarei meu caso. Tudo isso foi um erro estúpido. Eu não me comovi com as desculpas de Alan. Isso não foi apenas um erro estúpido. Você planejou isso tudo meticulosamente. Haverá consequências para você agora, afirmei. Ela entrou em pânico e começou a implorar por perdão, ciente de que sua mãe tinha grande influência sobre seu futuro e finanças. Ele estava certo em temer as consequências, pois Daisy e eu já tínhamos planos elaborados. Daisy concordou comigo, você está certa? Temos algumas consequências graves para você, Alan. Alan, desesperado, tentou negociar. Por favor, não faça isso, Ellen. Vamos conversar e encontrar uma solução?
Retirarei e encerrarei o caso. Não estou feliz com isso. Você não vai me convencer facilmente. Preciso de mais, Alan. Preciso que você transfira suas propriedades para mim de verdade. Então vou pensar sobre isso, exigi. Alan, percebendo que não tinha escolha, concordou em fazer o que eu pedi. Enquanto isso, Daisy e eu planejamos secretamente o próximo passo. Alan não fazia ideia do que estava por vir. Eu estava determinada a contar o que aconteceu em detalhes, especialmente sobre como Alan fez Thomas arquivar os documentos da transferência das propriedades. Ele também retirou o caso que tinha contra mim, conforme o investigador particular me informou. Parecia que ele havia terminado com sua amante, que então teve um ataque e contou a todos sobre isso. Foi simplesmente glorioso porque aconteceu logo após a finalização da transferência de propriedade. Uma vez que eu me certifiquei de que as propriedades estavam realmente em meu nome, entreguei os papéis do divórcio para Alan. Ele ficou chocado porque não estava esperando por isso. Ele pensou que tudo ficaria bem se tentasse voltar atrás e desfazer seus erros. Triste para ele, o estrago já estava feito. Alan tentou lutar comigo pelo divórcio, mas cedeu quando eu disse a ele que tinha provas de seu caso. Ele não tinha mais nada em suas mãos. Além de obter suas 15 propriedades, também recebia uma grande parte de suas economias e um grande acordo de divórcio. Daisy fez com que ele cumprisse tudo, ameaçando renegá-lo. Então, Alan não teve outra opção a não ser obedecer. No final, ele terminou o divórcio e Daisy cortou sua herança pela metade. De qualquer maneira, ela era uma boa sogra e queria punir o filho pelo que ele fez comigo. Alan agora está morando sozinho desde que comprei nossa casa. O que posso dizer? Consegui um advogado melhor do que ele e tinha muitas evidências contra ele. Então, saí feliz do casamento enquanto ganhava muito dinheiro e bens, enquanto Alan perdeu quase tudo de uma vez. Ele ainda está muito chateado com a situação toda e tem um estranho relacionamento com sua família. Sua amizade com Thomas também está chegando ao fim, pois todos sabem que ele ajudou meu ex-marido com seu plano sujo. Thomas também está enfrentando muitas reações adversas, e seu escritório lhe deu um aviso por negligência. Alan ficou extremamente solitário e está tentando o seu melhor para lidar com a situação. Ele perdeu muito peso e não parece mais feliz. Ele tentou brincar e mexer comigo, mas acabou levando a pior em troca. Espero sinceramente que tenha aprendido a lição e nunca tente fazer isso de novo. O que vocês acharam da atitude da sogra em apoiar a nora? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber o que vocês acharam dessa dinâmica familiar. Deixe seu comentário e participe da discussão. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais histórias emocionantes como essa. Um forte abraço e até a próxima história.